beber um pouco da água aqui. Beber minha água. Daniel capítulo 3. O tema da palavra dessa noite é na fornalha com o Senhor. E hoje aqui, no estado do Maranhão, todas as igrejas videiras, nós pregamos a mesma mensagem. Então essa palavra que eu vou pregar para você aqui nessa noite, vou compartilhar em todas as nossas igrejas aqui do estado, não é? Micro-igrejas, congregações, em todas elas estão pregando a mesma mensagem. Eu louvo a Deus pela vida dos pastores. Em breve a gente vai ter um site da videira, aqui um site da videira, da vinha, você vai poder localizar. Eu tenho recebido várias mensagens de pessoas perguntando se tem igreja, né? Tem igreja em Balsas, tem igreja em Sailândia, tal. Tudo isso daí vai acontecer novamente em nome do Senhor Jesus, porque eu estou debaixo de uma palavra, que Deus me deu antes de eu sair do Rio de Janeiro, que o Senhor vai restaurar todas as coisas, restaurar as veredas, amém, restaurar tudo para que o país se torne habitável. Eu creio nessa palavra do Senhor, amém? Amém. Daniel capítulo 3, na fornalha com o Senhor, é o tema da palavra dessa noite. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 30. Pega a sua Bíblia aí, tem que ser a Bíblia de papel, porque você está usando o celular ou o iPad e não vai dar para ler. Ok? Pega a Bíblia de papel. O texto é um pouco grande, mas acompanha comigo, irmão. Acompanha comigo essa leitura. Daqui a pouco você vai jantar, de repente alguns já até jantaram, né? Mas se você não jantou, aguarda e segura esse tempo. Aguça o seu ouvido espiritual, faz as crianças pararem aí, bota sentado, dá o brinquedo, não deixa nada tirar a sua atenção nessa hora. Amém. Palavra da semana passada, vários irmãos me mandaram mensagem. Pastor, foi uma bênção a palavra, eu ouvi, fui tocado. O Senhor vai te tocar nessa noite também. Daniel capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Lá na Babilônia, Nabucodonosor levantou a imagem. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações, homens e todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Olha o que diz, versículo 8. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Quem eram eles? Sadraque, Mesaque, Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoraram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor
irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, vocês estão dispostos a, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, prostrar-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Agora olha o que Nabucodonosor disse para esses homens. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado, irado, o aspecto do seu rosto com Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha e 7 vezes mais do que costumava. Quer dizer, ele mandou aquecer mais ainda, 7 vezes mais. Versículo 20, Daniel 3:20. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem, ou seja, que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego, os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha o quanto essa fornalha estava quente, irmão. De modo que quando os caras foram jogar o Sadraque, Mesaque e Abidnego lá dentro, jogaram os 3, esses homens que foram jogados, a Bíblia diz que o fogo pegou esses camaradas. Versículo 24. Versículo 23 diz assim: esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo, versículo 25, ele disse o seguinte: tornou ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobre maneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos dos Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça. Olha que poderosa a palavra de Deus. Nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: aquele mesmo rei que disse o seguinte: quem é o Deus que vai poder me deter? Esse mesmo que disse isso, ele declarou o seguinte: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas de monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Aleluia. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província
da Babilônia. Poderosa essa palavra, meu irmão. Eu creio que só de ler esse texto para você nessa hora, que a sua fé já tenha renovado, irmão. Você já tem aí já um suporte, sabe? Que o seu espírito já esteja aquecido. Olha que passagem poderosa. Querido, deixa eu falar algo para você nessa noite. Todos nós passamos por momentos de lutas e tribulações. Todos nós. Isso aí não é uma questão de fraco ou forte, de alto ou baixo, de rico ou pobre. Todo mundo em algum momento vai passar por um momento de tribulação. Mas o que alguns cristãos fazem? Quase sempre nós oramos para que o Senhor nos livre dessas situações. Nós oramos pedindo que o Senhor nos tire de certo problema, sabe? Nos livre. Sabe? Senhor, nos tira dessa luta financeira, nos livra dessa situação, desse problema. Irmão, evidentemente não tem problema nenhum, não tem nada de errado você pedir a Deus para Ele te livrar. Mas deixa eu falar algo para você nessa noite. Algumas vezes, ao invés de te tirar do problema, o Senhor vai querer entrar no problema com você. Ao invés dele te tirar do problema, Ele vai entrar contigo. Então, Amém. Nem sempre nós seremos poupados da luta. Mas o Senhor promete que vai estar conosco em todo o tempo. Amém. O Senhor nos promete que Ele vai nos lutar por nós. E é isso que nós aprendemos na história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, irmão. Nem sempre Deus nos livrará da fornalha, mas Ele jamais vai nos deixar sozinhos. Aleluia. Nem sempre. Olha, ouça o que eu vou falar para você. Não creia nessa promessa, algumas palavras que dizem que não, você não vai ter problema, você não vai ter dificuldade. Não, querido. Todo ser humano, todo cristão, toda pessoa, em algum momento vai passar por um momento de luta, de tribulação. Mas nós que somos filhos de Deus, nós temos a promessa que o nosso Deus nunca vai nos deixar. Amém. Então não acredita na palavra do diabo que diz, né, quando você sabe que algum parente seu está enfermo ou pegou a Covid. Ontem nós estávamos vendo a live do Louvor Videira Rio lá. Eu estava ouvindo o pastor Ricardo, estava compartilhando conosco que uma irmã estava ouvindo a live. De repente teve um momento de oração, orando pelos enfermos. E ela estava com um parente gravíssimo no hospital. Na mesma hora ligaram do hospital e falaram para ela, olha, o seu parente saiu do respirador, já está melhorando. Aleluia. Eu creio no poder da oração, Amém, irmão. amém, Nós amém. não estamos reunidos, mas estamos unidos. Aleluia. Você pode orar na sua casa. Ah, pastor, mas fulano morreu, fulano faleceu. Irmão, Deus continua sendo Deus, o controlador de todas as coisas. Aleluia. Ainda assim, nós podemos servir ao Senhor. Então, deixa eu te falar, nem sempre nós vamos ser livrados da fornalha, mas Ele jamais vai nos deixar sozinhos. Amém. Então, eu creio que essa palavra, ela vai gerar fé no seu coração, ela vai gerar ânimo. Talvez se alguém está me ouvindo essa noite e entrou em dúvida essa semana, ficou com medo, sabe? Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite. O que acontece? O que acontece quando o Senhor entra na fornalha conosco? Em primeiro lugar, quando o Senhor entra na fornalha com você, o seu milagre vai ser maior ainda. O seu milagre será maior ainda. Porque olha que história poderosa essa na vida desses 3 jovens. Que posicionamento assim invejável deles. Enquanto muitos, por situações tão pequenas, estão abandonando a fé em Deus, questionando o amor do Senhor, questionando o cuidado e a proteção do nosso Deus, esses jovens, irmãos, se posicionaram de forma incrível, se posicionaram de forma em fé. Deixa eu falar algo para você nessa noite, irmão. Deus, Ele tem buscado homens e mulheres de fé. Esses dias são dias de fé. Esses dias, irmão, são dias de posicionamento, de fé. Amém. Você não pode ser aquele soldado, sabe? Igual uma vez eu vi num filme, acho que é aquele filme O Resgate, o Soldado Ryan, um soldado que ele estava lá na guerra, mas com medo, segurava o fuzil com medo. Teve uma hora que ele viu um outro soldado do mesmo país dele, da mesma nação, sabe, da equipe. O inimigo estava lutando contra ele, o cara com medo, não teve coragem de ajudar. Nós não podemos nos acovardar nesse momento, não podemos nos acovardar nesse tempo. Não podemos. Olha a postura desses homens. Olha o que Deus fez através da vida deles. Então,
Preste atenção em algo que eu vou te falar. A vida cristã não é um mar de rosa. Tem batalhas, tem lutas. Que depois que Adão pecou, irmão, esse mundo caído tornou a vida do homem mais difícil. A palavra do Senhor foi do suor do seu rosto. Por causa da queda do homem, nós enfrentamos enfermidade, escassez, nós enfrentamos a morte. Nada disso havia antes de pecar. Mas olha o que a palavra de Deus nos diz. Olha a promessa do Senhor para a sua vida e para a minha vida. Salmo 34, 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. Aleluia. São muitas as aflições, mas a Bíblia não diz que algumas o Senhor te livra. De todas o Senhor nos livra. Mas aí nós temos um adversário, nós temos um agravante que é o diabo, que o tempo todo se levanta contra nós, irmão. Olha, deixa eu te falar, não foi Deus que mandou esse coronavírus, não foi Deus. Isso aí é uma coisa do inferno, irmãos, é um vírus do inferno, um vírus do inferno. Satanás quer parar a igreja, prejudicar a igreja. Olha quantos pastores fazendo culto online, olha pastor fazendo culto em casa, né? Porque fecha tudo, não, fique em casa, cuidado, só notícia ruim. Mas a Bíblia diz o seguinte, 1 de Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo caído, nós vamos estar sujeitos a todo tipo, irmão, de problema, de intempérie. E normalmente quando vem o dia mal, a nossa oração é sempre: Senhor, me livra. E de fato é um milagre ser livrado da fornalha. Mas o milagre maior ainda é você dentro da fornalha ser livrado pelo Aleluia. Senhor. É você dentro da fornalha, Deus está ali com você. Olha Amém. O caso desses 3 jovens aqui. Deus não impediu eles entrarem na fornalha. Mas Deus entrou na fornalha com eles. Aleluia. Nabucodonosor mandou aquecer 7 vezes mais. Ficou furioso, chateado. Olha o que a Bíblia diz, Daniel 3, 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. E disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E eles disseram: é verdade, ó rei. Mas ele diz, tornou ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho de Deus. Irmão, aguça o seu ouvido espiritual em nome de Jesus agora. Aí, se você está ouvindo essa palavra, olha, deixa eu te falar, se Deus nos livrasse de tudo instantaneamente, nunca alcançaríamos o nosso maior potencial. Se Deus te livrasse de tudo, como é que você ia experimentar o poder de Deus? Experimentar o poder do Senhor, querido. Deus trabalha também nas situações desconfortáveis. Você está me ouvindo? Deus trabalha nas situações desconfortáveis. Amém. O Senhor quer manifestar a maior glória na sua vida. O Senhor quer te levar a um ponto, a um nível, sabe, que ninguém vai questionar o favor dele na sua vida. As Aleluia. pessoas vão olhar e vão falar: isso é de Deus. Amém. Você sabe, foi feita uma pesquisa de que quais são os maiores medos do ser humano na forma de morrer. Uma pesquisa foi feita, né, e revelam que 2 formas que o ser humano mais teme de morrer, quais são elas? Morrer pela água, ou seja, afogado, morrer afogado, e morrer pelo fogo, no incêndio. Você pode pesquisar aí também, até você fazer uma pesquisa, talvez você mesmo está me ouvindo aí, não sabe nadar como eu, né? Então, de repente, é o medo das pessoas de morrer afogado e morrer em incêndio. Agora, não é por acaso que o Senhor, na sua palavra, nos faz uma promessa. Que promessa? Isaías 43, verso 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém. Preste atenção que essa promessa aqui, Deus ele não disse: eu vou mantê-lo fora de todo fogo. Você não terá que enfrentar nenhuma inundação. Na verdade, irmão, o Senhor está afirmando aqui que haverá fogo, que haverá inundações, que haverão adversidades e muitas outras coisas.
mas nada disso vai te atingir. Aleluia. Qual é a chave desse versículo? A chave é: o Senhor estará conosco no meio do fogo, no meio da água. Amém. Aleluia. O Senhor está conosco no meio, meu irmão, dessa pandemia, desse vírus. De uma vez por todas, em nome do Senhor Jesus, não tenha medo. Siga as orientações, lave as mãos, porque a propósito, irmão, afinal, lavar as mãos, eu já faço isso há muitos anos. Né? A higiene, isso daí é importante para todo mundo. Se comeu qualquer coisa, vai escovar os dentes. Chegou da rua, vai tomar banho. Né? Tem gente que gosta de dormir sem tomar banho, não é? Mas então, é bom que tá vendo? Tudo coopera, né? Então a pessoa se tornou mais higiênica. Então lavar as mãos, lavar o rosto, se assear, isso daí, né, já tem que fazer. Então siga as orientações de higiene. Mas não creia que essas coisas vão nos manter seguros. O que nos mantém seguro é o Senhor. Aleluia. A promessa dele é que ele vai estar conosco. Amém. Irmãos, é um milagre muito mais extraordinário passar pelo fogo e não se queimar do que ser livrado do fogo. É muito maior. Então eu quero desafiar você hoje. Convido o Senhor para passar pelo rio com você. Amém. Convido o Senhor para passar por essa situação que você está passando com você. Pode ser que você esteja tentando sair de algo que Deus deseja que você atravesse pelo meio e você está tentando sair. Quando estamos constantemente tentando ser livrado de uma situação, nós nos tornamos ansiosos, a gente fica preocupado, ansioso. Mas quando você pede que Deus entre na sua circunstância, você pode entrar no descanso, porque Aleluia. Deus não deixa ninguém na mão. Aleluia. Então não lute contra o processo, mas convide o Senhor para passar pelo processo com você. Amém. Salmo 41, versículo 3, o Senhor promete nos assistir no leito de enfermidade, doença, Ele vai afofar a nossa cama. Aleluia. O Senhor está conosco. Levanta a sua voz aí agora, onde você estiver, e diga: o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. comigo. O Senhor está com a minha família, com o meu casamento. Aleluia. Eu sei que você quer ser curado, é uma promessa de cura também. Mas quanto isso, irmão, convido o Senhor para afofar a sua cama. Amém. Talvez você que está me ouvindo, você está no leito de enfermidade, está com uma enfermidade. Convido o Senhor hoje: Senhor, passa comigo por aqui. Amém. Passa comigo, esteja comigo. Amém. No Salmo 23, Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Aleluia. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quando você convida o Senhor para atravessar o vale, vai haver um sorriso no seu rosto. Quando você convida o Senhor para passar o vale contigo, eu digo mais: os céus sorriem para você. Amém. Então nós precisamos aprender esse princípio, irmão, de chamar Deus para o meio das nossas adversidades. Chama o Senhor para o meio dos seus problemas. Chama o Senhor para o medo. Dobra o seu joelho, levanta a sua voz e diga: Senhor, me ajuda, eu estou com medo, me ajuda a passar por essa situação, me ajuda a passar por essa necessidade. Irmão, eu vou falar para você, nesses anos de vida cristã que eu tenho, nesses anos de casamento que eu e a pastora Thaís nós temos, irmão, já passamos muitas coisas e sabemos que vamos passar outras. Sabe, já tiveram dias, deu como pastor, deu como pastor da gente chegar em casa, sentar à mesa, as crianças pequenas, Daniel e Raquel pequenos. E um dia desse conversávamos aqui, falávamos, e eles disseram pra gente assim: a gente não lembra de nada disso, eles não lembram dos dias de adversidade. Eu falei: graças a Deus, porque o Senhor nos supriu, nos deu sabedoria para vocês passarem por isso, nem sentir. Mas já tiveram dias na nossa vida de nós sentarmos à mesa, eu, minha esposa, meus filhos, não termos nada, mas orarmos agradecendo a Deus. Já tiveram dias de enfermidade, dos nossos filhos enfermos, sem plano de saúde, a gente chegar no hospital ou na UPA, sabe, Deus prontamente colocar alguém ali para atender. Deus nunca nos abandonou, nunca nos abandonou. Já tiveram assim, eu poderia ficar aqui a noite toda dando testemunho para você, mas eu estou aqui para dizer para você: olha, chama Deus para passar na fornalha com você. Chama Deus para o meio do seu problema. Quando nós aprendemos isso, nós conseguimos passar pelos vales escuros e qualquer outro tipo de adversidade, irmão. Qualquer outro tipo. Em vez apenas de você tentar sair do vale, sair dos problemas, sair do fogo, comece a dizer isso: Pai, deixa eu sentir a tua presença aqui. Deixa eu sentir o Senhor. Mostra-me a tua grandeza, mostra-me a tua glória.
E aí você vai ter paz, meu irmão. Você vai sentir alegria, sabe? Enquanto os outros vão tentar te desencorajar, nos seus olhos, na sua vida, vai haver uma esperança que não vai poder ser destruída. Haverá uma forte expectativa de que coisas boas vão acontecer, Amém. porque o Senhor está contigo. Amém. Saiba que se Deus, preste atenção, se Deus não te livrar da fornalha, se Deus não te livrar da enfermidade, se Deus não te livrar da situação financeira difícil, se Deus não te livrar, saiba de uma coisa, o seu milagre vai ser maior ainda. Aleluia. Amém. Amém. Segundo lugar, quando o Senhor entra na fornalha com você, deixa eu te falar, o inimigo é surpreendido. Quando Deus entra na fornalha com você, em Daniel capítulo 3, a gente tem essa história poderosa, poderosa. Irmão, um incrédulo, você lê esse texto para ele, camarada não vai crer, não vai crer. A gente tem a história de 3 homens que foram lançados na fornalha de fogo. A Bíblia diz que aqueles 3 jovens hebreus não se curvaram diante do ídolo de Nabucodonosor. O rei ficou furioso, sabe? Ficou com raiva, mandou aquecer a fornalha. Os jovens disseram para ele, ó rei, nós não estamos preocupados. Nós sabemos que o nosso Deus vai nos livrar. Amém. Você tem essa confiança, nossa certeza? Meu Deus vai me livrar. Amém. Irmão, alguns anos atrás, eu, no Rio de Janeiro, né, saindo da zona sul do Rio de Janeiro, indo para o prédio da igreja, entrei numa rua em direção ao prédio, e só lembro de eu entrar nessa rua e não me lembro de mais nada. Depois só lembro do carro em cima da calçada, um estrondo terrível, sabe? O que aconteceu? Eu não sei se eu dormi, se eu desmaiei, se a pressão baixou. Eu sei que numa avenida, uma via muito movimentada lá no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, onde nós morávamos, quem conhece aí está me ouvindo, Estrada do Gabinal. Lá, quem é do Rio aí está me ouvindo sabe, Estrada do Gabinal é uma via, né, sobe carro, ônibus, desce carro e tal. Nessa via, não sei se eu desmaiei, dormi, pressão caiu, o meu carro atravessou a pista para o outro lado. Eu subi a calçada, bati no muro, bati no carro, bati no muro, só lembro de acordar assim. Mas onde está o livramento? Várias pessoas, né, aglomerou aquelas pessoas todas, eu saí do carro sem nenhum arranhão, a frente do meu carro foi embora. Isso aconteceu do lado de um ponto de ônibus, Deus me livrou, não peguei ninguém no ponto de ônibus. Uma senhora veio e falou, meu senhor, o ônibus desceu, quase pegou, o senhor foi livramento e tal. Eu sei que Deus estava comigo, Deus me guardou, Deus me livrou, deu livramento. Bati no carro de um camarada, graças a Deus, Deus me deu recurso para poder consertar o carro do cara. E olha só, esse camarada era amigo de um irmão da igreja, ovelha minha. E ele estava atrás, ó, desse irmão da igreja um tempão. A batida fez juntar esse camarada. O que Sadraque, Mesaque e Abednego falaram para o rei? Olha, nós sabemos que o nosso Deus vai nos livrar. E aí isso deixou o rei mais furioso ainda. Ele mandou os guardas aquecerem. Mas a pergunta é, por que Deus fez o rei aquecer o fogo ainda mais? Por que que o rei fez por que que Deus, né, fez o rei aquecer ainda mais? Porque ele queria que o milagre fosse maior ainda, irmão. Ele queria que as chances fossem completamente contra eles. O fato é que Deus poderia mantê-los afastados do fogo. Ele é Deus. Ele abriu o mar vermelho, ressuscitou tantos mortos, já tinha feito tantos milagres. Então, para Deus não seria problema livrar esses 3 jovens dessa fornalha. Não entrar, para Deus não teria problema. Mas, como eu disse, se Ele não te livrar, é porque o milagre vai ser maior. Às vezes, irmãos, Ele nos leva através do fogo. Sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus sabe como nos fazer a prova de fogo. Fala para quem está do seu lado e se você pode, se essa pessoa crê, diga, olha, você é a prova de fogo. Você é a prova de fogo. Muitas pessoas me perguntam aqui, né, em São Luís, pastor, você morava perto da Cidade de Deus? Passado, sim, morava perto da Cidade de Deus, temos várias células lá na Cidade de Deus, em tantos outros lugares, comunidades no Rio de Janeiro que já passamos de fogo cruzado, de bala,
o Senhor sempre nos livrou. Amém. Evidentemente que não estávamos lá tentando a Deus. É verdade. A gente estava fazendo uma célula, visitando um irmão, sabe, indo para o prédio congregar. Enfim, o Senhor nos livrou. Qual é a boa notícia, irmão? Deus sabe nos fazer a prova de fogo. Deus não remove todas as situações negativas. Na verdade, Ele usa as adversidades para cumprir o seu propósito. Então, irmão, você que está me ouvindo, não tenha medo dos problemas. Não tenha medo das situações difíceis. O Senhor é contigo. E Ele vai usar essa situação, sabe, para trazer uma grande vitória na sua vida. Amém. Nós nunca conheceríamos o poder dEle se nunca fôssemos lançados na fornalha. Você não conheceria o Jeová Rafá se você não passasse por uma enfermidade, querido. Não saberíamos que Ele pode mover montanhas se não enfrentássemos obstáculos. Então o inimigo, ele pode ter ascendido 7 vezes. Mas ele, porém, não fez isso sem a permissão de Deus. O Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Então, em vez de reclamar sobre o incêndio, comece a convidar o Senhor para entrar contigo. Amém. Se o Senhor está com você, meu irmão, sabe, você não pode ser derrotado. Deus não está limitado pelo fogo, pelas inundações, pelas fontes. Sabe, Deus não está limitado, mas Ele quer mostrar a sua glória e o seu poder através dessa situação que você está passando. Amém. Sabe, sem grandes testes, a gente não vai ter um grande testemunho para contar. Então a Bíblia diz que aqueles jovens fizeram uma declaração de fé. Fizeram uma declaração de fé para Nabucodonosor. Se o nosso Deus, olha, irmão, aguça o seu ouvido espiritual. Se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder. Mas preste atenção. Depois eles falaram algo mais poderoso ainda. Eles disseram, mesmo que o nosso Deus não nos salve, estou parafraseando o que eles disseram, mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Olha que ousadia. Deixa eu falar para você nessa noite, irmão. É esse tipo de crente que deixa o diabo enlouquecido. É esse tipo de crente que nós temos que ser. Ah, irmão, você que está me ouvindo nessa noite. Irmãos, nós podemos reunir as nossas células. Não abra mão da sua célula, irmão. Não fica com medo, agora tem que andar de máscara, agora tem que usar máscara. Não, use a máscara, mas confie no Senhor. Amém. Liga para os irmãos da sua célula, liga para os irmãos próximos à sua casa. Não vamos abandonar as nossas células, não vamos abandonar, sabe, os irmãos da nossa igreja. Seja esse tipo de crente aqui, seja esse tipo de crente cristão ousado, sabe, de fé, Amém. que tem o coração queimando. Estávamos lendo aqui essa semana o livro de Apocalipse, eu estava falando aqui em casa isso. Nós precisamos ser o tipo de crente, de cristão, que tem o coração queimando, irmão. Que não tem performance, que não tem maquiagem, mas que tem a verdade da palavra de Deus, que sabe que age em fé, que entra no seu quarto, que ora, que fala com autoridade, que não está preocupado com o que a mídia está dizendo, sabe, com o que os jornais estão dizendo, com o que os sites... às vezes alguns irmãos me ligam, mandam mensagem e dizem assim, pastor, olha, o negócio está sério, está sério. Estava falando com a minha esposa hoje, toda pesquisa que você vai ver, tudo que você vai vendo, sempre os casos de coronavírus são maiores, o caso está maior, não pode. Irmão, por trás disso é uma mão do diabo, estão querendo controlar a nossa vida, irmão. Sabe, preste atenção, abre os seus olhos, tenha uma atitude de fé. Aonde que nós íamos imaginar 2018, 2019, anos, sabe, 2 anos atrás, anos que foram poderosos. Aí vai vir o ano para 2020, todo mundo com um projeto, com um plano, a igreja avançar, crescer, de repente vem um negócio desse para paralisar tudo. Não vai nos paralisar, não vai. Amém. Nós somos crentes da fé. Amém. Você está me ouvindo? Você é um crente da fé, meu Amém. irmão. Então, em nome do Senhor Jesus, liga para os irmãos da sua célula. Vamos voltar a reunir as nossas células em nome de Jesus. Não é grande aglomeração, não, querido. Não são muitas pessoas. Então, volta a reunir, liga para os irmãos da célula, libera uma palavra de fé para eles, porque é esse tipo de crente aqui que deixa o diabo enlouquecido. Quando você consegue dizer, Pai, é nisso que eu acredito, é isso que eu espero que aconteça.
Mas Deus mesmo que não funcione do meu jeito, eu ainda vou louvar o Senhor, vou continuar. Ô, irmão, pode estar desabando tudo, as pessoas podem estar falando, olha, está perigoso. Confia. Amém. Deus está conosco. Algumas pessoas me perguntam, pastor, tanto aqui já disseram, como no Rio de Janeiro, olha, pastor, como é que vai ser isso e tal, irmão. Olha, eu posso dizer para você, Deus, Ele é um Deus extraordinário, de fé. Como eu disse aqui, são tantos testemunhos. Deus já colocou um anjo na nossa vida, sabe? Deus já, de um dia para o outro, o Senhor já moveu tanta coisa, situações que eu tinha que resolver, sabe? No dia seguinte eu dizia, Senhor, eu não sei como eu vou fazer. Uma pessoa me ligar, direção de Deus, olha, é isso, isso, isso. Tantos milagres que eu já vi na minha vida e tantos eu vou ver. Amém. Eu creio em Deus, eu confio no Senhor. Amém. E é por isso que eu estou aqui nesse estado, porque eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra do Senhor, eu quero ser usado. Deixa eu falar para você que está me ouvindo nessa hora. Existem dois tipos de pessoas, irmãos. Aqueles que veem acontecer e aqueles que fazem acontecer, são usados por Deus para acontecer. Sabe, numa partida de futebol existe o jogador e existe o torcedor. O torcedor fica na arquibancada, olhando, torcendo, não faz nada. Mas o jogador está lá dentro do campo, agindo, fazendo algo. Bom, eu não sei quanto a você, mas eu decidi, eu oro a Deus. Eu quero ser alguém que marca a minha geração. Amém. Eu quero ser alguém que Deus use a minha vida para fazer. Amém. Eu não vou ficar parado. Eu não vou ficar olhando as coisas acontecerem. Eu vou me mover em Deus, no Senhor. Porque Amém. Eu creio na palavra do Senhor. Amém. Irmão, crente desse jeito chama a atenção de Deus. Crente de fé. Essa palavra de Sadraque, Mesaque e Abednego, essa palavra desses meninos chamou a atenção de Deus. Em outras palavras, você está dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque seja no fogo ou fora do fogo, nós vamos continuar confiando no Senhor. Seja com dinheiro ou sem dinheiro, você vai continuar confiando no Senhor. Seja com Covid ou sem Covid, você vai continuar confiando no Senhor. Seja com casa, sem casa, seja na batalha, na guerra, na luta, nós iremos continuar confiando em Deus. Amém. Confiando no Senhor. Amém. Porque eu creio na palavra de Deus. Eu creio na palavra do Senhor. O rei mandou os soldados, então, amarrarem esses 3 jovens. Joga eles na fornalha. A fornalha estava tão quente que queima os homens. Joga eles lá dentro. Sabe, a glória de Deus foi manifesta ali. Porque preste atenção, o rei mandou amarrar os camaradas. A labareda estava alta, jogou os jovens lá dentro. Qual era o quadro? É isso que eu quero dizer. Qual era o quadro? Deu ruim, acabou, não tem mais jeito. Talvez alguém que está me ouvindo nessa noite deve ter dito isso hoje. Falou hoje, agora não tem mais jeito. Agora acabou. Esse era o quadro deles. Mas glória a Deus, porque nem o homem, nem o diabo tem a palavra final na nossa vida. Está ouvindo? Amém. Nem o homem, nem o diabo tem a palavra final na sua vida. Amém. A palavra final na minha vida, a palavra final na sua vida é a palavra de Deus. Aleluia. É Deus quem dá a última palavra. Amém. O que aconteceu? Eles foram jogados lá dentro da fornalha. E passou um tempo, o rei veio verificar, olhou lá dentro da fornalha e ele ficou perplexo. E é isso que eu quero declarar nessa noite sobre a sua vida. Eu declaro que o inimigo vai ficar assim, irmão. Eu declaro que os seus inimigos irão ficar assim ao ver o Senhor na fornalha com você. Olha o que o rei enfurecido falou, Daniel 3:24. Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. O aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Pode ser que Deus permita que você passe pelo fogo. Mas não se preocupe, irmão. Ele entrará no fogo com você. Ele vai te ajudar a... Se você crê no que eu estou dizendo nessa noite aqui, escreve um amém aí, irmão. Dá um glória a Deus aí na sua casa. Glória Se levante em fé em nome de Jesus e diga, eu creio. Amém. Mas essa fé que eu estou dizendo para você não pode ser a fé do pastor. Tem que ser a sua fé, irmão. Tem que ser a sua fé, minha irmã. A fé na palavra de Deus, porque eu não posso fazer nada.
mas o Senhor pode. Aleluia. Quando nós cremos em Deus, o Senhor age. Sabe, aqueles jovens entenderam esse princípio de que nem sempre o Senhor nos afasta do fogo, mas Ele entra conosco. Aí o rei disse, jogando 3 homens lá dentro, como é que eu estou vendo 4? Quando aqueles 3 jovens saíram, a única coisa que o fogo tinha queimado era a corda que eles estavam amarrados. Nem um fio de cabelo. Quem gosta de churrasco aqui, né? E eu gosto muito de churrasco, você sabe, a churrasqueira pode estar 1 metro, 2 metros de distância de você. Mas se você chegar ali e for pegar uma carne, ficar um tempinho, 1 minuto parado perto da fumaça do fogo, você chega em casa, sua roupa está como? Está com cheiro de fumaça. Mas a Bíblia diz que esses caras foram lançados dentro da fornalha. Teve nem cheiro de fogo, irmão. Nem um fio de cabelo. Não é fascinante que apenas as cordas se queimaram? Isso tem um princípio espiritual nisso. O que essas cordas simbolizam? Essas cordas são as limitações que o diabo tenta nos prender. Essas cordas representam o medo e a ansiedade que estão sendo queimadas na sua vida nessa noite. Amém. Quando você sair dessa dificuldade que está passando, as únicas coisas que vão desaparecer vão ser as limitações que estão te atando. O fogo vai queimar o medo, o fogo vai queimar a mentalidade negativa, o fogo vai queimar os relacionamentos destrutivos e você vai sair do outro lado ilesa, guardado pelo Senhor. Amém. Quando você convida o Senhor para entrar na fornalha com você, sabe? O Senhor paralisa os planos de Satanás. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram outros homens na Bíblia que também passaram por situações difíceis. A Bíblia fala de Daniel, você conhece a história. Daniel foi lançado na cova dos leões. Deus não livrou, permitiu ele ser lançado na cova, mas os leões não tocaram nele. Eu declaro que o seu livramento é certo, irmão. Por causa de você, Deus vai fechar a boca do leão. Amém. A Bíblia também fala de José no Egito. Olha para a vida de José, né? Traído pelos seus irmãos, lançado lá dentro da cisterna, vendido como escravo para o Egito, acusado injustamente pela esposa de Potifar, lançado de novo no cárcere, na prisão. Mas há um segredo, há uma frase que resume a vida de José. O Senhor, tudo que ele empreendia, o Senhor era com José. Eu declaro que o Senhor é com você. Amém. Deus sobre a sua vida, meu irmão. Amém. Favor de Deus sobre a sua vida. A Bíblia também fala que certa vez os discípulos estavam no barco. Jesus mandou eles na frente e se levanta uma grande tempestade e eles estavam atravessando a tempestade. Sabe, lá no mar da Galileia, o vento temporal jogando o barco para um lado e para o outro. Mas no meio da noite o Senhor foi ao encontro deles e manda acalmar o vento e a tempestade. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Você não... Aleluia. Irmão, você não vai naufragar. Esse medo não vai te dominar. Em nome de Jesus. Essa crise não vai te destruir. Amém. Deus vai guardar o seu trabalho, a sua casa, a sua vida. Coloca uma palavra de fé nos seus lábios. Amém. Você não vai morrer no caminho. Você vai chegar do outro lado. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai chegar do outro lado, irmão. Eu declaro que o inimigo vai ser surpreendido. Quando Satanás vier, quando o inimigo vier, ele vai deparar com o Senhor. Uau. Na fornalha contigo. Aleluia. Assim como ele foi com Davi e Golias. Assim como foi com Davi derrotando o gigante Golias. O Senhor é conosco. Levanta nessa noite, irmão, e diga, olha, a minha vitória vai ser extraordinária. Amém. Satanás, você vai ficar surpreendido. Talvez tenha alguém me ouvindo aqui, sabe que o casamento está abalado. Levanta nessa noite e diga, Satanás, você não vai ter a minha família. Essa semana foi uma semana que eu falei aqui em casa. Precisamos orar pelas nossas famílias, da nossa igreja, pelos casamentos. Impressionante. Tivemos esse encargo essa semana e oramos aqui pelos casais, sabe? A nossa vitória vai ser maior. A nossa vitória vai ser maior. Amém, querido? O diabo pode estar pensando que você vai morrer, sabe? Mas ele vai falir. Ele vai chegar e vai ver, né? Vai olhar assim e ficar surpreendido. Vai falar o que Nabucodonosor disse. E é assim que eu quero concluir a palavra dessa noite, meu irmão. Terceiro e último lugar. Segura só mais um instante aí. Eu quero compartilhar com você. Quando o Senhor... Ele entra na fornalha com você, até os incrédulos
vão glorificar a Deus. Até os incrédulos vão glorificar. A Bíblia diz, nessa história maravilhosa demais, que é uma história que começa tensa. É uma história que, aos olhos humanos, naturalmente você diz assim, acabou. Esses caras vão ser queimados, vão ser torrados. Ela começa cheia de ameaça, de medo. Ela começa com os 3 jovens em desvantagem. Ela começa com um rei furioso, determinado a matar os servos do Senhor. Mas como toda história com Deus, no final, o Senhor é glorificado. Por isso que é bom, irmão, estar em Cristo, estar no Senhor. No final, o nome do Senhor é glorificado. No final, a gente levanta as nossas mãos e diz, Senhor é bom, Tu és poderoso, Tu és grande, digno de toda honra e toda glória. Uma coisa, irmão, que você precisa ter certo na sua mente e no seu coração, é que quando você descansa no Senhor, no meio da tribulação, estabelece a vitória. Aqueles que estavam criticando, você esteja certo, essas pessoas vão virar seu fã. Amém. As pessoas vão olhar para você e falar, o que você tem? O que você tem? Que é isso que você tem? Elas vão glorificar Deus na sua vida. No primeiro momento, quando tudo parecia conspirar contra eles, quando tudo parece conspirar contra você, sabe? Quando até mesmo a sua fé ajuda, né? Você está enfraquecendo até nesse momento. Se você se levanta em fé, ou talvez até, vamos dizer, o rei seja contra você, como era contra eles. Haja um decreto, sabe, de falência, como nós estamos aqui no estado do Maranhão, São Luís, esse decreto de lockdown, fecha, fique em casa. Até quando isso acontece, Deus vai ser glorificado, irmão. Amém. Olha o que diz Daniel 3, versículo 8. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor, rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrar e não adorar seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram estes homens ao rei. Agora, preste atenção. Imagina o mundo todo contra você, irmão. É como se você estivesse num beco sem saída. Aqueles que poderiam te ajudar agora estão acusando. Você está no olho do furacão, mas no meio de toda essa situação, a palavra de Deus, ela acalma o nosso coração, dizendo qual é a palavra de Deus. Por isso que é importante você confessar a palavra. O que é confessar a palavra, irmão? É você pegar um texto desse aqui, ó, de Romanos 8:31, e dizer, que direi, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Ou como diz o texto, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, ou o Covid, ou o decreto de fechar, ou qualquer outra criatura. A palavra de Deus diz lá, no versículo 36, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro. A Bíblia diz, em todas estas coisas,
Em todas essas Aleluia. coisas, em todas Aleluia. essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Amém. Por causa daquele que nos amou. Porque estou bem certo, irmão, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Nada, não é a fornalha, não é a Covid, não é o problema, nada pode nos separar do amor de Deus. Amém. E eu creio na palavra do Senhor. Meu irmão, não existe a situação onde Deus vai nos abandonar os seus filhos. Não existe situação que nós sejamos abandonados. Lembra de uma coisa, lá na cruz, Jesus falou, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus falou isso para que hoje eu e você pudéssemos dizer o seguinte, Deus meu, por que o Senhor está sempre conosco? Aleluia. Aleluia. Deus está conosco, irmão. Mesmo que o mundo todo esteja contra você, se Deus está do seu lado, você é a maioria. Aleluia. E a nossa história não vai terminar assim. Porque quando Deus entra na fornalha conosco, sabe, as pessoas vão glorificar o nome do Senhor. Amém. Quando a gente está passando por um momento difícil, as pessoas que estão próximas a nós, amigos, familiares, muitas vezes se levantam para questionar, cadê o seu Deus? Você não ora, não faz jejum, não vai para a igreja? Cadê? Se você é crente, o que você está passando por essa situação? Muitas vezes nós somos alvo até de deboche. Faz uma oração aí a seu Deus. Quem sabe ele vai te ajudar. Porque foi o que Nabucodonosor falou. Quero ver o Deus que vai nos livrar. Mas sabe de uma coisa? Eu já estou terminando já. Para a gente poder orar, encerrar a reunião dessa noite. Quando o Senhor entra na fornalha, além do milagre ser maior, além dele surpreender o inimigo, no final, até aqueles que não professam a fé em Deus vão glorificar o Senhor pelo que ele fez na sua vida. Olha o que diz a Bíblia, Daniel 3, 28. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e a adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus, olha, eu acho poderoso isso aqui nesse texto. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deus gosta disso, irmão. Deus gosta de ser chamado assim. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vai acontecer isso com você também, sabe? O Deus do Rodrigo. As pessoas vão falar, o Deus do servo do Senhor. Coloca o seu nome aí. Amém. Coloca o seu nome aí. Que Nabucodonosor disse, olha, eu estou fazendo um decreto. Esse é o verdadeiro decreto. O verdadeiro decreto não é fechar a cidade. O verdadeiro decreto é esse aqui, ó. Todo povo, língua e nação que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas com monturo, porque não, olha a declaração, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Não há outro Deus que possa te livrar como o nosso Deus. Amém. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Ô meu irmão, olha, eu creio que nesse tempo os olhos do mundo estão voltados para a igreja. Não tenha dúvida disso. Os olhos da sua família estão voltados para você. Os olhos dos seus vizinhos estão voltados para a sua casa. Está todo mundo querendo saber como é que vai terminar essa história. Mas eu digo para você, vai terminar como Nabucodonosor disse, não há outro Deus Aleluia. que possa livrar como nosso Deus. Amém. Você sabe, tem pessoas